A morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: e o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isso é dinheiro de sangue e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de entrar em acordo, usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para estrangeiros. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava diante do governador e este lhe fez perguntas, dizendo: você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. Porém ele não respondeu nada diante das acusações dos chefes dos sacerdotes e dos líderes judeus. Então Pilatos disse: não está ouvindo as acusações que fazem contra você? Mas Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Naquela ocasião havia um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou este Jesus que é chamado de o Messias? Pilatos sabia muito bem que haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou um recado que dizia: afaste-se desse homem inocente, porque esta noite num sonho sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus que é chamado de o Messias? Crucifique, responderam todos. Pilatos tornou a perguntar: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifique! Crucifique! Quando Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo podia se revoltar, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás para eles. Depois de mandar surrar Jesus com chicote, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a sua roupa e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinho e puseram na sua cabeça, e colocaram uma vara na sua mão direita. Aí se ajoelharam diante dele e caçoavam, dizendo: viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam a vara e batiam na sua cabeça. Depois de caçoarem dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com a roupa que ele usava. Em seguida o levaram para o crucificar.
A crucificação. Quando estavam saindo, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e então o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Depois chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois de provar ele não quis. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com os dados para verem qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima de sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: ele disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construir em 3 dias. Então, se é mesmo o Filho de Deus, que desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os professores da lei e os líderes judeus também caçoavam, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele não é rei de Israel? Se descer agora mesmo da cruz, nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Portanto, vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Até os ladrões que foram crucificados, como ele também, o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Alguém correu, molhou uma esponja em vinho barato, pôs na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outra vez um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos do povo de Deus que haviam morrido ressuscitaram e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, onde muitas pessoas os viram. O oficial do exército romano e os soldados que estavam com ele guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O enterro de Jesus. Era quase noite quando chegou um homem rico chamado José, da cidade de Arimateia. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou dar. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e colocou no seu próprio túmulo, que havia sido cavado há pouco tempo na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. A guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós nos lembramos de que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: Depois de 3 dias eu ressuscitarei.
Portanto, mande guardar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo: ele ressuscitou, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: aqui estão os guardas, vão e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os guardas ali para vigiarem o túmulo. Capítulo 28. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor veio do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas estavam com tanto medo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde o puseram. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos: ele ressuscitou e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Lembrem-se do que eu disse. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, pois ali eles me verão. O boato dos guardas. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns guardas do túmulo voltaram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Eles se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi assim mesmo, e vocês não terão nenhum problema. Os guardas pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos discípulos. Os 11 discípulos foram a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus chegou perto deles e disse: recebi todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho mandado. E lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Evangelho de Marcos, capítulo 1. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou como o profeta Isaías tinha escrito. Isaías escreveu o seguinte: Deus disse: eu mando o meu mensageiro adiante de vocês para preparar o seu caminho. Ele está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus os perdoará. Todos os moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João usava roupas de pelo de camelo
e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel no campo. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizei vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que saía da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. A tentação de Jesus. Logo depois, o Espírito Santo mandou Jesus para o deserto. Jesus ficou lá 40 dias sendo tentado por Satanás. Havia animais selvagens ali e os anjos cuidavam de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem de salvação. Jesus estava andando à beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão Pedro e o seu irmão André, que estavam pescando com rede. Jesus disse: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, ele viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco e consertavam as redes. Então Jesus chamou os 2. Eles deixaram seu pai e os empregados no barco e o seguiram. Um homem dominado por um espírito mau. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na casa de oração. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os professores da lei. Nesse instante, apareceu ali um homem que estava dominado por um espírito mau. Ele gritou: que quer de nós, Jesus de Nazaré? O Senhor veio para nos destruir? Sei muito bem que o Senhor é o Santo enviado por Deus. Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia deste homem. Então o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e perguntaram: que quer dizer isso? Será que ele ensina alguma coisa nova? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Por isso a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a Galileia. Jesus cura a sogra de Pedro. Logo depois, Jesus e os discípulos saíram da casa de oração e foram com Tiago e João até a casa de Simão Pedro e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele foi até o lugar onde ela estava, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. A febre desapareceu e ela começou a cuidar deles. Jesus cura doentes. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham espíritos maus. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Ele curou muitas pessoas e todo tipo de doenças e expulsou muitos espíritos maus. Estes sabiam quem Jesus era e por isso ele não deixava que falassem. Jesus na Galileia. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto e ali ficou orando. Simão Pedro e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui,
Eu devo anunciar o Evangelho ali também, porque foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciava o Evangelho nas casas de oração e expulsava os espíritos maus. Jesus cura um leproso. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: eu sei que se o Senhor quiser pode me curar. Jesus ficou com muita pena dele, pôs a mão sobre ele e disse: sim, eu quero. Você está curado. Naquele momento a lepra desapareceu e ele ficou bom. E Jesus ordenou severamente: olhe, não conte a ninguém o que aconteceu, mas vá pedir ao sacerdote que faça um exame em você. Depois, para provar a todos que você está curado, ofereça o sacrifício que Moisés mandou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinha gente procurá-lo. Capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus voltou à cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram lá e ajuntou tanta gente que não havia lugar nem mesmo perto da porta do lado de fora. Enquanto Jesus anunciava a mensagem, trouxeram um paralítico carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, os homens não puderam chegar perto de Jesus. Então fizeram um buraco no teto da casa em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente na sua cama. Quando viu que eles tinham muita fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns professores da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: como é que esse homem tem a coragem de falar assim? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, disse: por que é que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o paralítico se levantou diante de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Jesus e Levi. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galiléia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto caminhava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde eram pagos os impostos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Junto com Jesus e seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Os professores da lei do grupo dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos professores da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus e o jejum. Os seguidores de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas disseram a Jesus: os seguidores de João e os fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados para o casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim vão jejuar. Ninguém remenda uma roupa velha com um retalho de pano novo, porque o remendo novo se encolhe
e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, vinho novo é posto em odres novos. Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus e os discípulos atravessavam uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos colhiam espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo o que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Então Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus no tempo do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães, a não ser os sacerdotes. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Capítulo 3. Jesus entrou de novo na casa de oração, onde estava um homem que tinha uma das mãos aleijada. Havia ali algumas pessoas que espiavam Jesus para verem se ele ia curar o homem no sábado, porque queriam acusá-lo de desobedecer a lei. Ele disse ao homem: vem aqui. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar ou deixar alguém morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto com os membros do partido de Herodes, fizeram planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Ia com ele muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do rio Jordão, e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito do que ele fazia. Ele pediu aos discípulos que lhe arranjassem um barco para não ser apertado pela multidão, pois ele estava curando muita gente e todos os doentes se empurravam para tocá-lo. Aqueles que tinham espíritos maus, quando viam Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu severamente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte e chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficar com ele e serem enviados para anunciar a mensagem de salvação. Chamou esses 12 de apóstolos. Eles receberam também poder para expulsar espíritos maus. Os 12 foram estes: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus e Beelzebul. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não podiam nem comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas diziam que ele estava louco. Os professores da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebul, o chefe dos demônios. É Beelzebul que dá poder a esse homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensinar por meio de comparações. Ele dizia:
como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e seus membros lutam entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos que lutam entre si, não continuará a existir, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim poderá levar o que ele tem em casa. Lembrem-se disto. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus disse isso porque alguns afirmavam que ele tinha um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Quando a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada perto dele e alguns disseram: olhe, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e procuram o Senhor. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Aí olhou para as pessoas sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Capítulo 4. Outra vez Jesus começou a ensinar perto do lago da Galileia. A multidão em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde estava o povo. Jesus usava comparações para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. E quando espalhava as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar de muita pedra e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Por isso nada produziram. As que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Jesus explica a comparação do semeador. Quando a multidão foi embora, os que ficaram ali foram junto com os 12 discípulos para falarem com Jesus e lhe perguntaram: que quer dizer essa comparação? E Jesus respondeu: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos de fora tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam, para que não se convertam a Deus e não sejam perdoados. Então ele perguntou: se vocês não entendem essa comparação, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Alguns que escutam são como a semente que caiu na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada neles. Alguns são como a semente que caiu onde havia muita pedra. Quando ouvem a mensagem, aceitam logo com alegria, mas dura um pouco porque não têm raízes. Quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, eles logo desistem. Outros se parecem com a semente que caiu no meio de espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, elas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. E há aqueles que são como a semente lançada em terra boa. Ouvem e aceitam a mensagem e produzem frutos, uns 30, outros 60 e ainda outros 100 vezes mais. A luz. Jesus continuou:
Por acaso alguém acende uma lâmpada para pôr embaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, porque tudo que está escondido vai ser descoberto, e tudo que está em segredo ficará conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Disse ainda: prestem atenção em tudo que ouvirem. A regra que vocês usarem para julgar os outros, Deus usará para julgar vocês. E com mais dureza ainda. Quem tem, receberá mais. Quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. A semente. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É a terra mesma que dá o seu fruto. Aparece primeiro a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, ele começa a trabalhar com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Jesus continuou: com o que é parecido o reino de Deus? Que comparação podemos usar? É como a semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as verduras. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas comparações como essa, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava usando comparações, mas aos discípulos explicava tudo em particular. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia à noite, Jesus disse aos discípulos: vamos ao outro lado do lago. Então eles mandaram o povo embora. Em seguida entraram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o seguiram. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas batiam de tal maneira contra o barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa? Então ele se levantou e ordenou ao vento e às ondas: fiquem quietos. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E eles, cheios de medo, diziam: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, do outro lado do lago da Galileia. Ele saiu do barco e logo foi ao encontro dele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde morava. Ninguém conseguia prendê-lo nem usando correntes. Muitas vezes o pegavam e amarravam as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém podia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com as pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele falou isso porque antes Jesus tinha dito: espírito mau, saia desse homem. E Jesus perguntou: como você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E insistiu com Jesus para que não expulsasse os espíritos maus daquele lugar. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os espíritos insistiram com Jesus: dê ordem para entrarmos nos porcos. Ele ordenou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo dentro do lago, onde se afogaram.
Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por espíritos maus e ficaram assustados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então pediram a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado insistiu: "Deixe-me ir com o Senhor." Mas Jesus não deixou e disse: "Volte para casa e conte aos seus parentes o que Deus lhe fez e como ele foi bom para você." Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos ficavam admirados. O pedido de Jairo. Jesus voltou para o outro lado do lago e muitos foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da casa de oração, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo e insistindo: "A minha filha está morrendo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva." E Jesus foi com ele, acompanhado de tanta gente que até o apertava. Jesus e a mulher doente. Aí chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, e em vez de melhorar, ela foi piorando cada vez mais. Quando ouviu falar de Jesus, entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou a sua roupa, pois pensava: "Se eu somente tocar na roupa dele, ficarei curada." Logo o sangue parou de correr e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou na minha roupa?" Os discípulos responderam: "O Senhor está vendo como esta gente o aperta e ainda pergunta isso?" Mas Jesus olhava em volta para ver quem havia tocado nele. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: "Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está curada."